Olá! Hoje vamos aprender como os macronutrientes agem na soja. Os macronutrientes são elementos considerados nutrientes que a soja necessita em grande quantidade para se desenvolver, sendo classificados em nitrogênio, potássio, fósforo, enxofre, cálcio e magnésio. A falta ou excesso desses elementos afeta diretamente os tecidos vegetais e o desenvolvimento da planta. Vamos entender o papel de cada nutriente e como identificar a sua deficiência na cultura da soja. Nitrogênio. A deficiência de nitrogênio na soja resulta em folhas com coloração amarelo pálida, que pode progredir para tons de marrom, culminando em necrose na fase avançada de carência desse nutriente. As nervuras verdes e proeminentes se destacam, sintoma conhecido como clorose internerval. A baixa quantidade de nitrogênio também afeta o desenvolvimento das raízes, fazendo com que estas cresçam mais rápido que os brotos, assim as plantas exploram uma área maior em busca desse nutriente essencial. Por outro lado, em condições de abundância de nitrogênio, as plantas reduzem o crescimento das raízes para minimizar possíveis efeitos tóxicos. Na lavoura de soja, os primeiros sintomas de deficiência de nitrogênio aparecem nas folhas inferiores e se espalham rapidamente para as folhas superiores. Nas folhas novas, o sintoma é observado por último, devido à mobilidade do nitrogênio na planta, que é translocado dos tecidos mais antigos para as folhas novas. Isso afeta o crescimento da planta, resultando em plantas menores e baixa produção. Para alcançar produções de 3.000 kg de grãos por hectare, é necessário o fornecimento de 160 a 210 kg de nitrogênio para armazenamento nas folhas e translocação durante o período de enchimento dos grãos. Além disso, a planta deve ter mais de 4,5% de nitrogênio nas folhas durante a floração para evitar queda na produtividade de grãos. Fósforo. O fósforo é um macronutriente que apresenta baixa concentração nos solos, resultando em emergência e crescimento lento na soja. O fosfato possui alta mobilidade na planta e, em deficiência, é transportado para os órgãos mais novos. Desta forma, os sintomas da deficiência ocorrem inicialmente nas folhas mais velhas das plantas da soja, caracterizados por coloração amarelada à clorose, e posteriormente por manchas necróticas, de cores marrom escura e roxa, levando as plantas a se tornarem estioladas ou com crescimento lento. Em casos mais graves, a planta apresenta baixo crescimento, loração e redução no número de grãos. Potássio. O potássio é um macronutriente que está ligado ao crescimento e rendimento dos grãos de soja, sendo um dos mais extraídos pela planta, com a demanda de 38 kg de K2O para cada tonelada de grãos. Em situações de baixa disponibilidade de potássio, há redução no crescimento da planta, mas somente quando a deficiência é severa, ocorre o aparecimento visual, iniciando com a clorose das bordas das folhas da parte inferior da planta, seguida de necrose com o aumento progressivo do sintoma. O potássio é um macronutriente que está ligado ao crescimento e rendimento dos grãos de soja, sendo um dos mais extraídos pela soja, com a demanda de 38 kg de potássio para cada tonelada de grãos. Com o passar dos dias, a necrose avança e há a quebra das áreas necrosadas, deixando os folíolos com aspectos esfarrapados. As plantas com deficiência de potássio produzem grãos pequenos, enrugados e deformados, e a maturidade da soja é atrasada, podendo causar também haste verde, retenção foliar e vagem xoxas. Enxofre. Muitos dos sintomas de deficiência de enxofre são similares aos da deficiência de nitrogênio, incluindo a clorose, redução do crescimento e acúmulo de antocianinas. Tal similaridade não surpreende, pois o enxofre e o nitrogênio são constituintes de proteínas. Entretanto, a clorose causada pela deficiência de enxofre aparece, em geral, inicialmente em folhas jovens e maduras, em vez de folhas velhas, como na deficiência de nitrogênio. Porque, ao contrário do nitrogênio, o enxofre não é remobilizado com facilidade para as folhas jovens, na maioria das espécies. No entanto, em muitas espécies vegetais, a clorose por falta de enxofre pode ocorrer simultaneamente em todas as folhas, ou até mesmo iniciar nas folhas mais velhas. As folhas superiores se tornam verde-amareladas ou cloróticas. Pode ocorrer descoloração e necrose ao longo da margem foliar. As folhas mais velhas permanecem verdes por períodos mais longos. Sob deficiência severa, todas as folhas podem se tornar amareladas, resultando em atrofiamento do crescimento.
Cálcio. As plantas deficientes em cálcio apresentam folhas com crescimento limitado. As folhas primárias adquirem forma de taça, apresentando manchas marrons que podem aparecer em folhas jovens, causando a senescência foliar prematura. Além disso, a deficiência de cálcio pode afetar o desenvolvimento de vagens e grãos, resultando em frutos pequenos e poucos desenvolvidos. Mas a deficiência é mais comum em solos ácidos e pobres em matéria orgânica. E o excesso de outras bases no solo, podendo prejudicar a absorção de cálcio pelas plantas. Além disso, a deficiência de cálcio pode afetar o desenvolvimento de vagens e grãos, resultando em frutos pequenos e pouco desenvolvidos. Mas a deficiência é mais comum em solos ácidos e pobres em matérias orgânicas, e o excesso de outras bases no solo podendo prejudicar a absorção de cálcio pelas plantas. Magnésio. O magnésio é um elemento essencial para as plantas, sendo um componente fundamental da molécula de clorofila, que é essencial para a fotossíntese, e é responsável no transporte de energia, na forma de ATP e NADPH. A falta de magnésio na planta pode causar algumas deficiências, como clorose marginal, onde as bordas das folhas apresentam coloração verde pálido, podendo evoluir para clorose, amarelamento, em folhas mais velhas. Além disso, a deficiência pode causar manchas necróticas e redução no crescimento, por retardo do movimento de carboidratos entre folhas e órgãos, prejudicando o crescimento. Conclusão: a nutrição mineral desempenha um papel crucial na fisiologia das plantas, e os macronutrientes são de suma importância para o desempenho e crescimento vegetal. A ausência de manejo adequado pode afetar diretamente na absorção de outros nutrientes, prejudicando a fotossíntese e o crescimento das raízes e frutos, refletindo em menor resistência a fungos e bactérias, podendo trazer malefícios na qualidade e na produtividade agrícola.